Chegamos ao segundo tópico da lição que estamos estudando esta semana. E nesse segundo tópico aprendemos sobre os eleitos de Deus. A palavra eleição ou eleitos, dentro do contexto religioso, tem trazido certa confusão. Alguns tomam esta palavra para indicar alguém que foi determinado por Deus para a salvação. Ou seja, tem-se a partir disso de que Deus determinou que tal pessoa vai ser salva. Então, independente do que aconteça na vida dela, independente das escolhas que ela faça ao longo da sua vida, então ela vai ser salva. Mas será que é isso que a Bíblia nos apresenta acerca do tema eleição, os eleitos? Nesse tópico nós vamos entender mais sobre isto. Pergunta A. Irmão Tiago, quando Pedro nos chama de eleitos de Deus, significa que jamais nos perderemos após ser escolhidos? E aí temos uma série de textos aí para encontrarmos essa resposta. Né? É interessante, eu gostaria de começar com um texto de Lucas 6,13, que fala que Jesus escolheu 12. 12 discípulos que mais tarde são chamados de apóstolos. Agora vem a questão seguinte, uma vez que foi Jesus que escolheu esses 12, Jesus deve ter avaliado a característica de cada um, né, para fazer essa escolha. Será que realmente, uma vez que Jesus escolheu, eles não cometeram mais nenhum erro? Na verdade, não. Porque, olha só, Deus escolheu 12, dentro desses 12 estava quem? Judas. Judas era uma pessoa que tinha grandes oportunidades, Deus deu essas oportunidades para ele, mas ele tinha um defeito, ele era um homem muito avarento, tinha um amor ao dinheiro. Então Deus escolhe ele e agora coloca ele à prova. Coloca ele agora como que tesoureiro. Ele deveria administrar as poucas finanças que os discípulos tinham para ajudar os órfãos, as viúvas e atender às suas principais necessidades. Então nós vemos isso aí dentro desse contexto da primeira pergunta. E aí vem a questão, então quando você é escolhido como um eleito, você realmente continua? Isso vai depender de você. Porque se você fizer o que é certo, aceitar a Cristo, aceitar as mudanças, então realmente você pode continuar ou vai perder. A nota fala isso. Judas, Deus deu chances e mais chances para Judas. E se ele tivesse aceitado essas mudanças, tirado do seu coração a cobiça, a avareza, ele teria sido um dos apóstolos de grande prestígio após, então, a ascensão de Cristo. Mas, em vez disso, ele foi uma derrota, uma mancha negra dentro do colégio apostólico ali, né? Sim. E eu achei interessante também que a nota, no segundo parágrafo, o finalzinho falou o seguinte: alguns dentre os que guardam o sábado podem ser tão desonestos no coração quanto Judas. Então significa, não, eu sou membro da igreja, eu sou batizado, isso significa alguma coisa? De forma geral? Não. Se você não garante a salvação de ninguém. O que Deus está te dando? Deus está te dando uma oportunidade para que você vença os seus defeitos, as suas maiores dificuldades, assim como Judas. Judas teve inúmeras oportunidades e não mudou. E aí, Luzile, eu fico pensando o seguinte, esses dias eu estava pregando numa igreja e eu fiz uma pergunta para os irmãos. Falei, irmãos, olha o seguinte, quando você se batizou, você estava vivendo o quê? O primeiro amor. Então você estava se buscando seguir à risca aquilo que o reino de Deus estabelece como uma cultura geral. E aí a minha pergunta é o seguinte, a pergunta que eu fiz, de lá para cá, você manteve esse mesmo grau de busca de santificação? Você piorou ou você melhorou? E para minha surpresa, eu notei que a maioria não cresceu, regrediu. E isso é preocupante. Então, quando nós somos, vamos colocar assim, quando alguém prega para você como fosse Cristo,
te escolhendo, falou assim, olha, e agora eu quero que você faça parte do meu reino, assim como ele escolheu os 12. E o que ele espera de você agora? Se o seu problema vamos colocar o caso de Judas, o seu problema é avareza, Deus agora vai te dar oportunidades dentro da sua igreja para que você vença isso. Sim. Para que você cresça. Era isso que Jesus esperava de Judas. Que Judas crescesse, que Judas se ampliasse, vencesse as tentações. Mas em vez disso ele foi derrotado. E nós podemos também estar guardando o sábado há 10, 15, 20 anos e simplesmente ainda estamos na mesma situação de Judas, né? Ali, mas cobiçando outras coisas. Exato. Então, ser chamado de eleito, tanto aqui por Pedro como em outras partes da palavra de Deus que fazem uso desta palavra para se referir àqueles que estão caminhando com Cristo, não significa que eles estão já selados para a salvação. Enquanto há vida, há esperança tanto para a salvação, aliás, há esperança para a salvação, mas também existe a possibilidade da perdição. A pessoa tem uma vida de fidelidade por longos e longos anos. Está lá nos dias finais da sua história, joga tudo isso para cima e se volta para o mundo. Essa pessoa vai ser salva? Ainda que tenha vivido 99% da sua vida como um eleito de Deus, ele desprezou a eleição no último momento da vida e, infelizmente, os 99% não vão salvá-lo, né? Eu queria só colocar um detalhe aqui também, Luzile, é o seguinte: quando os discípulos foram chamados por Jesus, eles já tinham alcançado a perfeição? Também não. Vamos pegar o exemplo do próprio Pedro aqui. Quem era Pedro quando Jesus chamou ele? Um discípulo precipitado. Era uma pedra bruta. Você vai ver, 3 anos e meio depois... Ele negando Jesus. O soldado chega lá para prender Jesus, o que ele faz? Pega a espada e corta. Nega Jesus. Mas mesmo assim, lá no final ele se arrepende disso. Jesus pergunta, e aí Pedro, tu me amas? E aí agora há uma mudança no coração, porque realmente Pedro, ele se deixou ser moldado por Cristo. Ele cada dia, por mais que ele errava, ele estava disposto a pedir perdão e mudar e ser melhor. Eu acho que isso é interessante. Então, muitas vezes as pessoas esperam a perfeição de quem... a pessoa se batizou hoje, a pessoa entrou para o reino de... Então, ele tem que ser perfeito. Não. Pedro não foi assim, vivendo 3 anos e meio com Jesus, né? Ao lado dele, ouvindo os maiores discursos de Cristo. Quando nós lemos o início do livro de Atos, nós vemos coisas maravilhosas sendo realizadas e acontecendo através de Pedro e do seu ministério. Vemos coisas assim extraordinárias. Do início do livro de Atos, as histórias mais extraordinárias, Pedro está envolvido, né? Como aquele episódio onde ele estava na prisão ali, muito bem guardado, o anjo vai lá e liberta ele. Ele pregando, multidões se convertendo. Mas, algum tempo depois, nós vemos Pedro tropeçando num episódio que envolveu o apóstolo Paulo, numa lição mais à frente, inclusive, esse episódio vai ser explorado, lá pela lição 7, mais ou menos. Só conferir aqui. Não é a 7 não, mas é mais para frente. Tem uma lição aqui que nós vamos considerar um episódio, acho que é a lição 5. Um episódio da vida de Pedro, isso, lição 5. Um episódio da vida de Pedro, já no tempo do apóstolo Paulo, algumas décadas depois disso que nós estamos considerando, Pedro fracassando, numa situação, ainda manifestando preconceito, manifestando aí alguns defeitos de caráter. Mas isso significa que ele não estava no processo, que ele não era eleito também, né? É essa afirmação do irmão Tiago. A pessoa, ela iniciou essa jornada, iniciou essa caminhada com Cristo, já é chamado como eleito, mas não significa que ele está perfeito, mas está no processo. Sim. E é o processo de uma vida, né? E às vezes nós exigimos, né? Nós queremos impor sobre outras pessoas algo que nem mesmo os apóstolos exigiram ou viviam, porque eles também entendiam que era o processo. Paulo diz, né? Não que eu haja alcançado a perfeição, parafraseando ele aqui, o texto, não que eu haja alcançado essa perfeição, não que eu haja alcançado já a vitória sobre todas essas coisas, mas o que eu faço? Vou me esquecendo
do que está ficando para trás, e cada dia estou, trazendo outro texto dele, morrendo para o eu, morrendo para o pecado e buscando novas conquistas em Deus. E tem coisa, Luzilei, que para você é fácil. E rapidamente você vai abandonar. Mas essa mesma coisa, para mim, vai ser um processo que vai levar mais tempo. Sim. É como, vamos colocar um exemplo aqui, uma dificuldade na alimentação, qualquer dificuldade na alimentação. Para você, é como se fosse um copo de água. O que você faz com um copo de água? Rapidamente você toma. Mas esse mesmo problema da alimentação, que para você é um copo de água, para mim é o quê? É um oceano. Aí eu mando eu beber agora, o que acontece comigo? Não dá conta. Eu me afogo. Então nós temos que entender muitas vezes que cada pessoa tem o seu tempo. E dentro do contexto da igreja, dos eleitos de Deus, nós não podemos olhar para o outro e exigir que ele alcance a mesma perfeição que eu já alcancei com a graça de Cristo. Na mesma velocidade. Na mesma velocidade. Até porque, de repente, em outros aspectos, ele caminha numa velocidade muito maior do que eu, né? Exato. Às vezes nem reconheci ainda o meu defeito e a minha necessidade de mudança em algum aspecto. E já estou querendo exigir do outro outras mudanças, aquilo que de repente já alcancei. Isso é muito sério e isto parte do que a palavra de Deus nos ensina naquilo que está posto como suportar uns aos outros, agir com amor de uns para com os outros, ao perceber que alguém está em dificuldade, agir com amor, com longanimidade, para que nós não venhamos a cair juntamente com ele. Enfim, são muitos conselhos que a palavra de Deus nos dá referente a esse contexto que nós estamos considerando aqui. Eu só queria acrescentar mais um detalhe, Luzilei, dentro disso aí. Quando Pedro traiu Jesus, Jesus disse que olhou com o galo cantou, né? E Jesus, o desejado fala é que Jesus olhou com um olhar de compaixão e isso fez o coração de Pedro se estremecer. E ali houve um arrependimento genuíno no coração dele. E aí nós vemos Jesus não abandonando a Pedro, mas depois abraçando e incluindo ele novamente ali dentro e admitindo, né? Readmitindo ele. Eu vejo assim, muitas vezes a alma sincera que foi eleita por Deus numa congregação, muitas vezes também ela atrai essa congregação. E o nosso olhar não pode ser um olhar de abandono, de crítica, mas tem que ser um olhar do quê? De compaixão, de resgate. Eu acho que isso vale a pena ser colocado aqui também. Sim. Claro que a pergunta está falando sobre eleitos, mas, mas as considerações elas nos ajudam a ampliar, né, a visão sobre o assunto. Pergunta B. Sobre qual princípio fundamental se estabelece a eleição segundo a presciência de Deus? Então nós vemos aqui que é pela fé, né? Pela fé é possível nós chegarmos a esse patamar. Certo. Muito bem. Então, e a fé, ela parte de uma escolha, né? Deus, ele não determina, como na introdução do tópico eu fiz menção, né, de doutrinas que falam que Deus determina alguns para a salvação e outros para a perdição. Mas não é assim. Existe a escolha da parte do ser humano. E aquele que escolhe servir a Deus através da sua fé, então este é contado como um escolhido de Deus, como um eleito, né? Não que Deus determinou, você ainda que você queira fugir, não, você vai permanecer. Não existe isso. Existe até uma frase que às vezes é citada, mas ela tem o seu valor em alguns momentos, mas ela não é infalível. Alguns vêm pelo amor e outros vêm pela dor. Essa frase, ela coloca aí um conceito equivocado acerca dessa eleição, né? Então significa que a pessoa que, se Deus quiser que a pessoa seja salva, ela vem pelo amor. Mas se Deus quiser e ela não vir pelo amor, então Deus vai colocar uma série de circunstâncias na vida, ela vai ter dor, vai ter sofrimento, e daí sim ela vai vir. Mas todas as pessoas, é assim que de fato é? De jeito nenhum. Existe a escolha, a pessoa pode escolher rejeitar o amor e rejeitar a dor também.
somos livres para fazer a nossa escolha. E isso implica em mais seriedade ainda em relação a esse assunto, porque coloca sobre nós a responsabilidade de fazer a escolha e nos leva à reflexão, que escolha temos feito, né? Sim. E aqui, Luzilei, fala que nós temos que ser como uma criança, né? No processo de receber essa eleição, para sermos eleitos, né? Como é que uma criancinha reage diante das circunstâncias? Se você pergunta para uma criança coisas que o pai fala uma coisa, chega e pergunta para a criança, o que ela vai fazer? Dizer sempre o que é verdade, não é isso? Então é uma característica importante. Outra coisa, você chega na criança, ela briga com outro amiguinho, daqui a pouco o que eles estão fazendo? Já fizeram as pazes e estão juntos. E os amiguinhos da igreja de 30, 50 anos? Esses Quando há amiguinhos, desentendimentos, rapidinho eles estão juntos de novo? Dureza de coração, né? Há uma certa diferença. Então aqui fala que nós temos que obedecer a Deus, temos que nos achegar a Deus como uma criança. Realmente dispostos a aprender. Uma criança, ela abraça um pai, o pai é tudo para ela. Assim deve ser nosso para com Cristo, para com o nosso Deus também. Exato. De uma maneira voluntária, né? Isso. O que devemos fazer para assegurar nossa eleição e evitar repetir o triste fim de Judas? Porque Judas, eleito, como tu mencionou na primeira pergunta, ele rejeitou a eleição, né? Não validou essa eleição por toda a sua vida. Abandonou a Cristo. Agora, o que nós precisamos fazer para evitar repetir a mesma história de Judas? Eu vou usar a primeira palavra de Pedro. Em Pedro 1,10, segundo Pedro 1,10, fala o seguinte: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então, queria dizer o seguinte: você tem que se permanecer firme. Você não pode vacilar nem para um lado nem para o outro. Se Judas tivesse vencido a avareza, talvez quando ele recebeu essa proposta das 30 moedas, ele teria resistido. Falou, não é por esse caminho que eu vou. Então temos que mudar esse cenário das nossas vidas, né? A nota fala que a obediência perfeita aos mandamentos é a evidência de que amamos a Deus e de que não estamos endurecidos no pecado. Claro que a obediência perfeita depende de Cristo, né? Não conseguimos fazer isso por nossa própria vontade. Mas para assegurar nossa eleição, precisamos nos apegar a Jesus voluntariamente e permanecemos firmes ali com Ele a todo momento. Não podemos perder essa oportunidade. Tem um texto, uma meditação, não lembro agora, que fala que nós não podemos correr o risco de perder a nossa salvação. Então temos que permanecer firmes ao lado de Cristo, independente das circunstâncias. Muito bem. Então é isso que nós precisamos procurar ardentemente, né, na nossa vida, para não repetirmos a história de pessoas que uma vez andaram com Cristo, mas depois, através das suas escolhas erradas, acabaram fracassando. Quando nós consideramos a história, nós percebemos que Pedro, João, eles tinham tudo para fracassar. Inclusive no livro, se não estou equivocado, Atos dos Apóstolos, tem um capítulo que considera João e Judas, faz até um paralelo entre a vida deles e coloca como Judas sendo alguém que, aos olhos humanos, era muito promissor. Era uma pessoa educada, era uma pessoa que, tanto é que lhe foi atribuído maiores responsabilidades, exatamente pelo destaque que Judas era dentre aqueles que estavam com Jesus, o corpo de discípulos, né? Por outro lado, João, nós lemos o registro dos evangelhos, ele tinha algumas características que não prometiam muito. Ele e seu irmão Tiago foram chamados de filhos do trovão, por conta de uma certa impetuosidade que existia em seu caráter. Era muito menos promissor aos olhos humanos. João se permitiu ser lapidado por Cristo durante o processo, durante o período que esteve com Jesus e durante toda a sua vida. Judas, aquele rapaz altamente promissor, infelizmente não aceitou o processo e finalmente fez a escolha de se apartar de Jesus.
que escolha estamos fazendo, né? Mas eu vejo aqui, Luzilei, que será que se Judas tivesse se arrependido de ter vendido Jesus, teria recebido perdão? Toda alma que confessa verdadeiramente seu pecado é aceito por Deus. Mas não existia em Judas essa disposição. Porque o processo levou a ele aquilo. Judas vender Jesus não foi uma decisão de um minuto para o outro. Judas não estava lá na última semana com Jesus, aquele discípulo dedicado que amava Jesus. Na última semana, eu tenho uma ideia, eu vou vender Jesus. Não foi um processo que aconteceu da noite para o dia. Foi ignorar 3 anos e meio de apelo de Cristo ao seu coração que levou ele àquela decisão. E é um risco que pode acontecer. Voltando até uma ilustração que tu mencionou, eu sei que a gente está se delongando no estudo, mas temos muitas lições e reflexões a fazer. Tu mencionou aqueles amiguinhos da igreja de 30, 40 anos que estão em dificuldades e não resolvem essa situação. Então, quantos apelos Deus já fez ao coração dessas pessoas ao longo desses 10, 20, 30, 40 e sabe-se lá quantos anos? Quantas vezes Jesus tem falado ao coração dessas pessoas para se humilharem, para se arrependerem, para estabelecerem paz com eles? Judas foi 3 anos e meio de apelo direto de Jesus para que ele entrasse no processo e aceitasse Jesus de todo o seu coração, se arrependesse e depois poderia ter sido um grande líder da igreja. Mas por 3 anos e meio ele rejeitou. E quantos estão muito mais tempo rejeitando o apelo de Jesus? Será que o destino vai ser diferente do de Judas? Olha, enquanto a vida há esperança, e é nisso que nós nos apegamos, ainda apelamos ao coração daqueles que estão enfrentando essas dificuldades, para que se arrependam enquanto há esperança. Não é momento de entrar no desespero como Judas entrou, né? Mas aqui tem, num parágrafo anterior, fala, né? Nos dirigimos a Deus. Um detalhe, tu falou do desespero como Judas entrou. Mas quanto mais tempo vai passando, mais irreversível vai se tornando a situação. Pode seguir o comentário. Não, eu só ia dizer o seguinte, que temos que nos arrepender, pedir perdão a Deus e Ele vai nos aceitar. Sim. O irreversível está no contexto de que o nosso coração vai ficando mais duro, não de que Deus não possa operar uma obra, mas que nós vamos ficando mais resistentes à operação do Espírito Santo em nosso coração.